como que eu vim parar aqui na Espanha, né? Eu também não sei. Mas eu me lembro, cara, que quando eu era criança eu tinha uma curiosidade assim, real, genuína, de entender o que que era isso que existia fora do Brasil, sabe? Achava muito massa quando alguém falava que estava fora do Brasil, eu achava muito chique, uma coisa de outra realidade, assim, e sempre me fascinou. E aí, quando eu ganhei um pouquinho mais de idade, na adolescência, eu pesquisava sobre intercâmbio, só que sempre foi uma possibilidade muito remota e distante, porque não tinha grana para fazer uma coisa dessa. Mas nunca fugiu da minha mente de fato. Então, depois, quando eu estava acho que com uns 20, eu conheci uma galera que já tinha feito o intercâmbio e que, putz, eu vi uma coisa legal, assim, uma coisa que me encantava, sabe? Tipo, a pessoa sabia falar outra língua, uou, esse negócio era muito maneiro. Minha criança lá dentro eu ficava, "Ó, isso aí pode ser você, mano, eu quero ser isso aí, cara, eu quero ser isso aí." Então eu sempre olhei com um olhar, assim, de criança mesmo, de vislumbre, de curiosidade, de interesse sobre essas experiências, mas eu nunca me vi dentro dessa possibilidade de ser residente no outro lugar. Então, quando eu tinha uns 20, 21 anos, eu me joguei pro Chile, foi minha primeira viagem sozinho, e aí eu fiquei 7 dias em Santiago do Chile, voei só, fiz uns meses de espanhol na faculdade e tal, e tive essa primeira experiência. Mas eu senti que faltou algo, sabe? Tinha alguma coisa faltando. Era lá pro terceiro dia, eu já tava sentindo muita falta de trabalhar, de fazer massagem, que pra mim não é uma coisa eu tenho de fazer, mas eu preciso fazer, me coloca em conexão com um lugar meu de emoção, de sentimento, de presença, que pra mim é muito importante. Então eu sentia muita falta. E pensei, pô, é legal estar aqui, mas nessa vida de turista, de um lado pro outro, ficar caminhando, não interessa muito não. E aí, 7 dias, fiz essa experiência. A outra experiência foi na Tailândia por 30 dias, onde eu pude entrar um pouquinho mais na cultura. Então, receber massagem, comer os pratos típicos, fazer curso, conhecer gente local, viajar dentro do país. Então, isso foi muito massa. Eu me senti um pouquinho mais dentro, e conforme eu fui conhecendo pessoas de outro lado do mundo, assim, pessoas do Uruguai, do Chile, da Grécia, da Itália, da Espanha, pensei, caraca, que legal esse mundo que é interconectado, as pessoas falam várias línguas e tudo mais. E aí minha criança lá dentro falou, nossa, é isso aí que eu quero, estamos chegando perto dessa galera, mano. E aí eu fiquei um mês lá. E tive a oportunidade também de poder vir depois aqui para Espanha, mas isso começou, foi plantado mesmo, numa busca que eu tinha quando era adolescente, de buscar sobre a minha potencialidade, os meus talentos e os meus dons. Nessa busca, eu encontrei uma coisa chamada programação neurolinguística sistêmica, que é observar nossa genealogia, ver no que cada pessoa é boa. Então, meu bisavô era bom em construção, minha bisavó era boa no cultivo da terra. Minha avó é boa na área da educação, sempre se dedicou à educação, e é boa também na área da terra, sabe mexer com planta, faz bem comida, ela é cuidadosa, receptiva, carinhosa, atenciosa. Na minha mãe, mesma coisa. E aí fui vendo com cada pessoa para ver o que que eu identificava em mim. E eu vi que tinha uns matches assim, tipo, parte da família é boa nessa área, educação, a outra parte é boa no cuidado. E beleza, e fui juntando e fui vendo o que que isso tinha a ver comigo e encontrando em mim cada uma dessas coisas. E aí, dentro desse estudo, que eu posso descrever melhor no outro vídeo, eu encontrei que meu bisavô tinha nascido em Salamanca, aqui na Espanha. E eu pensei, nossa, que legal, cara, mas calma, onde que parou essa genealogia, esse direito de nacionalidade? Aí eu comecei a pesquisar sobre nacionalidade e tal, vi que não era uma possibilidade para mim no momento, e só depois da Tailândia que isso virou uma possibilidade com a abertura da Lei dos Netos, a Lei de Memória Democrática, aqui para a Espanha. E eu vi que era a chance, assim, a possibilidade. Então eu montei toda a minha genealogia, foi um processo de cidadania e ganhei uma oportunidade das mãos de Deus para poder vir aqui para a Espanha numa condição muito mágica, muito bela, e aceitei, assim, né? E, no entanto, houveram muitas dúvidas e muitas confirmações de Deus também de, pô, vai pra lá que tem uma coisa legal. E aí, nesse meio tempo, eu descobri histórias da família relacionada aqui à Espanha e fui conhecendo mais partes da minha família e tal. E, enfim, e topei vir pra cá. E quando eu chego aqui, me dá uma... me dá essa sensação que, de certa forma, eu tinha expectativa de, pô, assim como eu recebi habilidades e talentos nessa linha genealógica,
será que eu recebi também impressões desse território, desse solo, dessa cultura? E aí quando eu chego aqui e vejo que pessoas falam de um jeito familiar, não de um jeito familiar em relação ao idioma, mas de um jeito familiar em relação ao que eu percebo na minha família de uma forma meio sutil, quando eles falam nosso idioma mesmo, mas quando falam um castelhano e tal, eu consigo perceber as proximidades, eu consigo ver sincronicidades no caminho. Eu falo, pô, é isso aí, tô seguindo o caminho certo. E a minha criança aqui dentro fica tipo, meu, é isso aí, que massa, que legal. Então eu sinto que eu tô realizando, de certa forma, esse sonho de criança, sabe? De explorar, de perceber como que é o mundo, de ter as minhas próprias experiências e me perceber, me refazer nessa experiência de autoconhecimento que é a viagem, porque quando eu vou para um lugar novo que eu nunca estive e eu passo por situações novas, eu não posso dar o mesmo output, a mesma saída, sabe? Então, como a entrada é nova, a saída tende a ser nova também. E aí é uma oportunidade de eu escolher se eu vou fazer a mesma saída que eu fazia antes ou não, ou se eu vou fazer uma coisa nova e que vai me revelar uma nova parte de mim. Então, nesses últimos dias, eu conheci novos lugares, só que muito por conta das companhias. Eu tive mais ou menos uma aula de natação, que para mim foi muito profundo, de me reconectar com um estado de quando era bem bebê, assim, bem criança, com dificuldades respiratórias, indo para o hospital e tudo mais. Eu me reconectei com esse sentimento, essa emoção. E várias das coisas que vão acontecendo aqui vão me reconectando com partes minhas as quais não estavam muito claras. E eu sei que esse aqui é só um estágio, sabe? É só um estágio que eu tô atravessando. E aí o ponto é, se a vida ela tá te dando uma oportunidade de acordo com o que você tá vibrando, não tem outra resposta, cara, é sim. E aí a nossa mente, com o nosso medo, vai dizer várias coisas e colocar várias dificuldades no meio do caminho. Então só existem soluções, mas a sua mente vai criando problemas e problemas para você não chegar lá. E quando você consegue vencer tudo isso e chega lá, você vê que não tinha razão de tanto medo, né? E é necessário um olhar atento para perceber o que a vida está te dizendo, cara. Quais são as oportunidades que você tem para conseguir, então, alcançar as coisas que você realmente quer. Então, mais de 2 anos atrás, eu recebi uma plaquinha de um cliente e eu escrevi lá um negócio. E toda noite, em casa, eu ligava aquela plaquinha e ficava luminoso o que eu escrevi, que era o meu sonho, o meu objetivo. E agora eu tô vivendo o meu sonho, o meu objetivo, sabe? Mas eu fiquei 2 anos visualizando aquilo ali, sabe? E apareceu de um jeito muito mágico. Então, no final das contas, a vida tá mostrando pra gente o que a gente quer. E se a gente quer se manter no conforto, na estabilidade, na tranquilidade, na aparente tranquilidade, isso também vai nos ser dado, né? Então você precisa fazer um movimento diferente para ter uma saída diferente. E aí foi o que eu busquei, sabe? Vendi as coisas que eu tinha, outras eu guardei, as coisas de valor emocional, me desfiz de toda a estabilidade que eu tinha em busca de uma aventura, de uma liberdade, de um autoconhecimento, o qual eu acredito que essa viagem vai continuar me trazendo, sabe? Então, a mensagem assim, no final, é para aproveitar os sinais que a vida te traz e todas as possibilidades que estão alinhadas com o seu coração, porque no fim a gente vai comemorar as coisas que a gente viveu, né? E talvez se lamentar pelas que não viveu. Então, eu tô vivendo as coisas que estão vibrando por aqui, sabe? E antes eu via de um jeito tipo, nossa, isso é muito impossível. É um grande salto, né? E agora que eu dei o salto, parece que era só uma rachadura, uma fenda, sabe? De tão pequeno. É engraçado. Então, assim como antes eu trabalhava no CLT e não conseguia imaginar como uma pessoa gerava o próprio trabalho, hoje eu não consigo imaginar como uma pessoa vive de nômade digital. Eu não consigo entender esse negócio, como que uma pessoa vive viajando em vários países por aí, sabe? Não consigo entender. Mas eu estou disposto a aprender. Então fica aí os spoilers das próximas etapas dessa vida. Se você está me acompanhando nessa história aí, bora junto nessa. Beleza? Valeu.